O irmão Brana e o irmão Liveio falavam sobre a evidência de quando alguém recebe o Espírito Santo, e chegaram a uma conclusão, que a evidência é o amor. Mas logo veio a repreensão do anjo do Senhor. Não é o amor, nem línguas estranhas, nem qualquer dom que alguém pode ter, mas na verdade é receber a palavra. Como pode alguém afirmar ter o Espírito Santo e negar parte do que ele mesmo escreveu? Mas os filhos de Deus, pelo Espírito de profecia, estão conectados a cada promessa para este dia. Neles habita a mesma unção que escreveu a Bíblia. O Deus das coisas sobrenaturais te elegeu para ser um dos tais. Por isso ouça, ó noiva terreal, o noivo celestial tem reconhecido tua fé, em breve te levará. Muitos foram chamados, poucos os escolhidos, muitos se unirão à igreja, você se uniu a Cristo. Ouça, ó noiva terreal, o noivo celestial tem reconhecido tua fé, em breve te levará. Muitos foram chamados, poucos os escolhidos, muitos se uniram à igreja, você se uniu a Cristo. Ele e a palavra são um. Cristo e a palavra são um. O Pai, a palavra e o Espírito Santo são um. São um. E porque Ele está em você, você e a palavra são um. O Cristo e a palavra são um. O Pai, a palavra e o Espírito Santo são um. São um. São um. O segredo da única e verdadeira fé, o segredo do único e verdadeiro amor, o segredo do único e verdadeiro Deus, revelado em Jesus Cristo, o único Senhor. O segredo da mensagem de um homem só, o segredo daqueles que podem aceitar, o segredo dos mistérios revelados, o segredo da ida ao futuro lá. O segredo da única e verdadeira fé, o segredo do único e verdadeiro amor, o segredo do único e verdadeiro Deus, revelado em Jesus Cristo, o único Senhor. O segredo da mensagem de um homem só, o segredo daqueles que podem aceitar, o segredo dos mistérios revelados, o segredo da ida ao futuro lá. Olá, Deus abençoe a todos vocês, irmãos e irmãs da mesma preciosa fé. É com alegria que aqui estamos para mais um programa, a Abertura da Palavra. Este programa que vai ao ar pelo nosso canal, aqui no YouTube, o canal A Voz do Profeta, todas as segundas-feiras, neste mesmo horário, e pela graça de Deus estamos aqui para mais um tempo em torno da palavra que foi aberta neste tempo. Coisa importante que Deus fez para a sua igreja, necessária. Nosso Deus é aquele Deus que Ele traz o presente apropriado. Ele não nos daria outra coisa neste tempo, não agraciaria a igreja
com alguma outra coisa senão aquilo que ela teria mais necessidade. E a nossa necessidade maior neste tempo, um tempo de trevas, tempo de confusão, tempo de escuridão, Ele nos trouxe certeza da sua palavra. Ele nos trouxe luz, revelação. Por isso era necessário a abertura da palavra, a revelação da palavra. Este poderoso Deus que se desvelou perante nós, nos trazendo através desta revelação tão grande, uma fé diferente da fé que teve nas eras passadas. Porque eles tiveram fé para caminhar em dias escuros, em dias perigosos, chuvosos, nublados. Mas neste tempo foi um tempo terrível, tempo de morte, tempo onde as pessoas não saberiam como caminhar, porque foi a plenitude do engano dispensada para a terra através das astúcias do inimigo. E o Senhor Jesus nos trouxe a sua luz, a sua palavra, nos trouxe a revelação, para que através desta palavra produza em nós, sua igreja, uma fé superior, fé para o arrebatamento. Este poder, esta dinâmica vindo à igreja. Por isso nos ocupamos aqui todas as segundas-feiras, trazendo uma porção da palavra, destas coisas que nos foram reveladas. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família. Agradecemos pelo seu acompanhamento, pela sua audiência. Deus te abençoe, irmãos do norte, do sul, do leste, do oeste. E principalmente você que faz questão de notificar a sua audiência, Deus te abençoe grandissimamente. Neste programa nós vamos voltar ao assunto do programa passado, sobre corpos terrenais, corpos celestiais e corpos glorificados. Nós, em nossa jornada da mente de Deus, até voltando para a eternidade, temos estes corpos, corpo celestial, corpo terrenal, enfim, o corpo glorificado. Disso estamos tratando nesses programas. Nós vamos ler a mesma escritura que fizemos leitura na abertura do programa da segunda-feira passada, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e vamos extrair dali alguns versículos. Vamos orar, colocar esse trabalho nas mãos do Senhor, que Ele nos conduza com sua destra. Querido e amado Deus, tudo entregamos a Ti, Pai, a condução deste trabalho. Leva-nos por Tuas veredas, Senhor, que possamos ficar mais uma vez maravilhados com a Tua palavra, com o que o Senhor tem preparado para Teus filhos. Abençoa a mim, a meus irmãos que estão trabalhando comigo nesta noite na técnica e todos aqueles que estão acompanhando, Pai, que sejam abençoados por Tua grande graça, no nome de Jesus Cristo. Amém. Façamos leitura, então, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos do 35 em diante. Paulo diz assim: Mas alguém dirá: Como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e uma a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual.
Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Assim como temos a imagem do terreno, nosso pai Adão, teremos também a imagem do celestial, nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo está falando. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Louvado é o nome do Senhor. Como falamos no programa passado, que Paulo está trazendo as formas, as naturezas dos corpos terrestres, dos animais, não só do homem, e mostrando que um é a glória das aves, a ave voa, risca o céu com seu voo. Um peixe vive na água, desce às profundezas dos lagos, dos rios, dos mares. O homem vive aqui. Estamos presos ao chão. E, como muitos animais também, condicionados a viver na terra. A ciência descobriu, nós vimos isso no programa passado, que se tivesse uma explosão, se tivesse algo para proporcionar, ter uma propulsão tão grande de uma massa, de uma matéria, de algo que atingisse a velocidade da luz, 300.000 quilômetros por segundo. Que tal velocidade? Isto desintegraria a matéria, que é formada por átomos, e conseguiria acessar uma outra dimensão. Romperia esta lei que está aqui, tempo, luz, matéria. A ciência sabe disso, mas não tem, é impossível galgar tal feito. Por isso, quando Albert Einstein deu uma declaração lá na ONU, o irmão Branda disse: eu ouvi o discurso daquele homem. E se ele tivesse uma conexão espiritual, ele deixaria um grande legado para a humanidade. Bom, ele deixou, mas o irmão Branda está falando de algo muito maior, que a ciência consegue, através de suas experiências, a inteligência que Deus deu ao homem, ele consegue ver que não é só este mundo aqui, que existe um outro mundo. Bom, o rádio prova isso, a televisão prova isso, nossos aparelhos celular provam isto. Quanto de imagem está cruzando aqui agora mesmo? Através de um receptor, captamos, chega a mensagem no celular, chega a imagem. Ouvimos o rádio, a estação, uma música, um noticiário, liga-se a TV, vê o jornal e tem todo tipo, toda sorte de diversão e imagens cruzando aqui, mas nós não batemos nela ou nelas. Não podemos pegá-la, acessá-la com este corpo através da tecnologia. Então podemos captar o que está ali. E a ciência já sabe, é sabido que, como falamos, seria possível chegar a uma outra dimensão, a tal velocidade, só que não se consegue esta velocidade através do natural aqui. É impossível, não tem como alcançar isso. Agora sabemos que através da palavra, tivemos falando no programa passado, que Deus dá esta explosão. Esta explosão, na verdade, é uma explosão de 7 trovões.
Por isso o irmão Branham pregou por mais de uma vez o poder vivificador. Mensagem ao nascer do sol, quando ele fala da visitação daqueles 7 anjos, quando ele disse, vira a foto para a direita, é o Senhor Jesus que está ali, é claro, sabemos, em uma aparição teofânica. E ele veio para trazer este poder para a igreja, um poder tal que nos desprenderá daqui, deste lugar onde estamos trancafiados, fadados à morte. Ninguém consegue fugir do tempo, ninguém consegue sair deste mundo se pegasse uma aeronave, uma espaçonave e viajasse nesse espaço sideral, se tivesse combustível suficiente para ficar rodando em uma rota, por mais longe que fosse, ainda estaria nesta dimensão. Porque, como vimos no programa passado, o irmão Branham diz, ele disse, o céu não é longe daqui, está aqui a alguns passos. Quando ele teve aquela transladação, foi a 6ª dimensão, como Paulo também foi, e disse, conheço um homem, estava falando dele mesmo, se no espírito, não sei, se fora do espírito, não sei. O irmão Branham disse, eu estava ali, eu voltei a ser um jovem, eu via meu velho corpo recostado na cama e acessei aquele lugar onde não há choro, onde não se pode chorar, onde não há tristeza, onde não há tempo, onde não há ontem nem amanhã, é sempre o momento, sempre feliz, sempre alegre, muito embora ainda não seja a plenitude da glória, mas precisa-se de um tipo de corpo, assim como a ave foi dotada de um corpo, de um potencial para voar, abre suas asas, bate suas asas e voa, como a grande águia, voa lá no pico da montanha. E os peixes que vivem ali na água, respiram ali. Se tirar dali, ele morre sufocado. O que Paulo está dizendo que precisa-se de um outro corpo, porque estava sendo questionado, quando ressuscitar os mortos, com que corpo ressuscitarão? Paulo está dizendo, ora, sepulta-se em corrupção, ressuscita-se em incorrupção, assim como o grão. O grão é colocado na terra, apodrece e surge em glória em um pé de trigo, em um pé de milho e assim por diante. Na mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra, parágrafo 63, nós lemos assim: em algum dia eles descobrirão que eles não estão vendo nem mesmo 150 milhões de anos-luz no espaço, a ciência. Eles estão indo exatamente em círculos. Isto é exato. Você descobrirá em um desses dias que quando você vai para o céu, você não voará para outro lugar, como muitos pintam a ideia que vai passar da lua, vai passar das estrelas, do sol e vai chegar no céu. Não, o irmão Branham está dizendo, você não voará para outro lugar, você permanecerá exatamente aqui também, simplesmente em outra dimensão mais rápida que esta. Bem deste cômodo está vindo cores, cada camisa colorida, vestido, seja o que for, que você possui é eterno, está tudo gravado. Indo ao redor do mundo, cada vez que você pisca os seus olhos, fica gravado. Observe, a televisão provará isto. Então o irmão Branham está dizendo sobre isto que acontece aqui mesmo. Cada cena, cada piscadela de olhos, cada roupa que usamos, cada ação fica registrado em um lugar, em um arquivo. Por isso o irmão Branham diz, naquele dia do julgamento, a grande tela será baixada. Bom, prosseguindo aqui o que estamos a falar, lembramos de Enoque, que foi caminhando com Deus. Diz a Bíblia que Enoque caminhou com Deus, caminhou tanto com Deus, até que aquele poder transformador o tirou desta condição terrena e ele teve uma metamorfose e acessou a estrada do rei, como o profeta disse,
Também Elias simplesmente deixou seu manto cair para Eliseu e aquele corpo sofreu aquela mudança. Aquele corpo, aquele potencial que estava dentro de Elias, dentro de Enoque, que está dentro de cada um de nós, a semente, o germen de vida, a partezinha que veio de Deus, diz o profeta, como que do tamanho de um botão de camisa. Quando alguém nasce de novo, aquela parte, que não é outra parte senão do próprio Logos, que se desprendeu de Deus, porque eterno é Deus. Nós somos eternos porque estávamos nele. E quando aqui, nesta carne mortal, recebemos a sua palavra, cremos na sua palavra, recebemos a sua palavra, entregamos nossa vida, aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, diz o profeta, uma partezinha de Deus, como que do tamanho de um botão de camisa, se aloja dentro de você. E aquela pequena partícula vai tomando corpo, até que um dia explodirá, se podemos dizer assim, em um corpo glorificado. Isso na transformação, no rapto da igreja, como aconteceu com Elias, como aconteceu com Enoque. Se morrermos, aquela parte de Deus que viveu aqui nesses 16 elementos, aquilo vai para um corpo celestial, um corpo teofânico, esperando até o dia da ressurreição. Então ressuscitará, não este velho corpo, alguém que morre num leito de dor, alguém que morre num acidente, um cristão, não ressuscitará como um ímpio, ressuscitará no mesmo corpo de aflição, no corpo onde cometeu pecado, porque ele não tem redenção. Não tem redenção. Mesmo aqueles que não fazem parte da noiva, que por alguma ação, um justo, ou seja o que for, alcançarão direito de continuar vivendo, direito. Eles não têm vida eterna. Lhes é dado uma concessão. Por isso, lá no livro de Apocalipse, diz que eles entrarão na cidade santa, tomarão da folha da árvore da vida, folha aponta para companheirismo, viverão em companheirismo. Então, por viver em companheirismo, então terão direito de continuar vivendo. Terão direito, mas eles não são herdeiros de nada. Eles só têm a concessão de continuar vivendo. Bom, quero ir na mensagem o princípio e o fim da dispensação gentílica, ou gentia. O princípio e o fim da dispensação gentia. 150 é o parágrafo. Veja, nós viemos da eternidade. Nós éramos antes que houvesse um mundo. Você sabia disso? Deus fez o homem em sua própria imagem. Onde estavas tu? Ele disse a Jó. Quando Jó pensou que tivesse sabedoria, disse: onde estavas tu quando eu fundava o mundo? Antes que eu o fundasse, quando os filhos de Deus cantavam juntos e as estrelas da alva rejubilavam? As estrelas da alva rejubilavam. Aquelas estrelas brilhantes rejubilaram quando elas viram que um dia elas faziam habitação aqui na terra. E o rei Melquisedeque viria na justiça de Deus e daria sua vida para nos redimir a Deus. Melquisedeque foi aquele que se encontrou com Abraão. Abraão encontrou Melquisedeque, um homem que podia aparecer e desaparecer, um homem que era o rei de uma cidade, o rei Teofania, a cidade que Abraão buscou o tempo inteiro. Mas, mesmo que ele habitou na terra da promessa, foi Paulo que disse, habitou como que em terra alheia, porque aquela terra de Canaã que Abraão habitou, e depois Isaque, seu filho, Jacó. Bom, Deus prometeu e cumpriu, estamos realizados. Não, lá eles tiveram que cavar covas,
sepultar seus mortos, se separar. Morreram, era um tipo. Por isso, Abraão procurava uma cidade, porque aqui não há cidade permanente. E ele se encontrou, e o rei Melquisedeque viria na justiça de Deus e daria sua vida para nos redimir a Deus de volta eternamente, ou novamente. E agora, estrelas brilhantes para sempre e eternamente. Onde estavas tu quando eu fundava o mundo? Faze-mo saber onde elas estão ligadas nisto. Dize-me sobre o que estão fundadas, disse Deus para Jó. Disse, cinge os teus lombos, eu quero falar contigo como homem. E Jó prostrou-se sobre seu rosto, como um morto. Ele não pôde suportar isto. Deus estava ali. Aí está. Onde estavas tu quando eu fundava o mundo? Onde estavas tu? Diz a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Como era a semelhança de Deus? Visto que ele vai fazer o homem. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Como que era Deus? Quando ele criou o homem. Quando ele fez o homem. Deixa eu ler na mensagem Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, versículo, ou parágrafo 129. Essas aqui são todas as mensagens da série Hebreus. Parágrafo 129, Hebreus, parte 1. Agora, aqui está o que aconteceu. Desculpe-me, eu simplesmente entrei nisto. Isto simplesmente me leva bem onde eu o amo. Isto, vem. O Logos e esta grande fonte de espírito, a qual não tinha nenhum princípio ou nenhum fim. Este grande espírito começou a formar na criação. E o Logos que saiu disto era o Filho de Deus. Era a única forma visível que o Espírito tinha. E isto era uma teofania, que significa um corpo. E o corpo era como de um homem. Bom, então nós encontramos a forma de Deus, quando ele disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Depois, em Gênesis 2, versículo 7, Deus criou o homem do pó da terra, como diz, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Primeiro o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. No corpo teofânico, e depois nós vamos ver como que estávamos neste corpo teofânico, em um atributo junto com Deus. E depois, agora veja, nós estamos falando de Adão. Adão, ele foi feito primeiro um homem segundo a imagem e semelhança de Deus. Depois, em Gênesis 2:7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Agora o homem, Adão, lá no princípio, mesmo em uma condição glorificada, estava na terra ali, porque Adão depois perdeu aquela condição. Ele ficou como estamos hoje, em um corpo de carne, fadado à ação do tempo, mesmo à morte, mesmo que viveu tantos anos Adão. A Bíblia diz, viveu tantos anos, que eu não recordo, e morreu. E seu filho também morreu, e o filho de seu filho, e o filho do filho de seu filho. E aqui temos um Velho Testamento lotado de mortos. Bom, Enoque foi arrebatado sem provar a morte. Elias foi arrebatado sem provar a morte, mostrando que Deus estava antecedendo
mostrando naqueles tipos o que faria. Até que veio um homem que também morreu, porque era necessário morrer para pagar o preço. Mas ele ressuscitou ao raiar do terceiro dia. Então temos uma mudança, uma quebra de ciclo de morte. E vimos o dono da vida. Por isso, quando Paulo fala na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13, ele diz: Adão não foi enganado. Adão não foi enganado. Adão, ele sabia que estava fazendo errado. Eva, que foi tirada do homem, eu não queria usar a palavra subproduto, mas foi o que aconteceu, foi tirada do homem. E vamos valorizar essa palavra. Nós somos um subproduto de Jesus Cristo, tirados dele. Nada de estar diminuindo. Não, Eva, para um propósito, não participou da criação original como Adão. Ela foi tirada de Adão. Bom, não vamos entrar no terreno do propósito da queda. Deus querendo expressar todos os seus atributos. Vamos ficar com Adão. Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Como que Deus era? Deus tinha uma forma, ele tinha um corpo. Esse corpo foi chamado de Logos, que era uma teofania. Depois Adão foi formado do pó da terra, em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Adão não foi enganado. Por que Adão não foi enganado? Adão, ele não veio direto para a carne. Adão, ele foi feito primeiramente à imagem e semelhança de Deus. Adão não era um homem comum, como depois que ele gerou um filho, que era para vir na mesma linhagem que ele veio, conforme a imagem e semelhança de Deus. Quando ele gerou um filho, ele gerou a imagem dele, o próprio Adão. Ele havia caído, perdido a glória. Ele já não podia mais acessar a lugares com Deus como ele acessava. Ele agora já não tinha mais domínio sobre os ventos, sobre a terra, sobre as árvores, sobre os animais. Agora ele corria dos animais. Ele se refugiava nas cavernas. Agora ele tinha que plantar com o suor do seu rosto o alimento e colher com seu braço para sobreviver em uma terra hostil, com espinhos, com cardos, com enfermidade, com morte, com dor, com choro, com lágrimas. E assim todos nós viemos nesta condição, porque chegamos aqui, neste corpo de carne, esse corpo corruptível, à imagem e semelhança de nosso pai Adão. Aquela herança que é nossa e vamos chegar, que nosso pai perdeu. Por isso, ele perdeu o título de possessão, que veio agora à terra novamente. Mas a palavra de Deus é muito grande para nós falar em pouco tempo, né? Que veio agora novamente, quando o anjo forte desceu com o livrinho aberto. Porque neste livrinho está contido só o nome dos redimidos. Depois, lá na frente, vai ser aberto o livrão, onde todos os nomes têm seus registros. Mas em Apocalipse 10, desce o anjo forte com o livrinho aberto. E este livrinho são escrituras. Como o teu nome está numa escritura que teu pai deixou para ti, que foi de teu avô, deste terreno, desta fazenda, desta propriedade. E é uma escritura com medidas, com termos. Nosso nome está ali, representado na palavra. Bom, não quero entrar por esse caminho, mas já estamos nos enveredando nele. Adão, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nós viemos à imagem e semelhança de Adão, um homem caído, sem a glória, sem o poder.
Na mensagem Quem é este Melquisedeque? Parágrafo 56 em diante. Notem, no princípio era o Verbo. Quando o tempo começou, era a palavra, porém, antes de que fosse palavra, era atributo, um pensamento. Então foi expressado. No princípio era a expressão, a palavra. Agora estamos chegando onde Melquisedeque está, isto é, esta pessoa misteriosa, aquele que se encontrou com Abraão, que estávamos falando, aquela pessoa misteriosa, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Guardem isso ali agora. Notem, seu primeiro ser foi Espírito, Deus sobrenatural, correto? O grande eterno. Segundo, ele começou a se formar para a carne, numa teofania. O irmão Branham usa a palavra carne aqui, não o corpo de carne, esse aqui, mas numa teofania, chamada a palavra, um corpo. Então este era o estado em que ele estava quando ele se encontrou com Abraão. Foi chamado Melquisedeque. Ele estava na forma de teofania. Agora chegaremos a isso e o provaremos em uns poucos minutos, o Senhor permitindo. Ele era a palavra, uma teofania. É algo que você não pode ver. Você não pode ver. Poderia estar aqui mesmo, agora, e ainda assim você não poderia ver. É exatamente como a televisão, que está em outra dimensão. Por isso, como falamos no programa passado, Jesus podia aparecer entre os discípulos, desaparecer, um corpo que podia comer, tudo que caía ali era glorificado. Bom, estamos falando de Jesus do corpo glorificado. O corpo teofânico conserva algumas características, mas o corpo glorificado é mais elevado. Vamos nos deter aqui no corpo teofânico. É exatamente como a televisão, que está em outra dimensão, a televisão. Pessoas estão passando bem por este quarto, agora cantando, há cores também, porém o olho está sujeito só aos 5 sentidos. Seu ser inteiro está sujeito a 5 sentidos. Quer dizer, a visão, a audição, o paladar, o tato, os 5 sentidos. O olfato, né? E vocês estão sujeitos só ao que a vista tem sido limitada a ver. Porém, há outra dimensão que pode ser vista por uma transformação por meio da televisão. Agora, a televisão não fabrica uma imagem. Uma televisão só a canaliza num circuito. Então, como que está escrito aí? A pantalha? É a tela, não traduzir essa palavra aqui do espanhol para o português. Então, a pantalha, peça de metal que resguarda a luz, acolhe. Porém, a imagem está ali para começar. A televisão estava aqui quando Adão estava aqui. A televisão estava aqui quando Elias se assentou sobre o Monte Carmelo. O Branham não está falando do aparelho em si. Está falando do mecanismo, daquilo que o homem descobriu que dá de fazer. Como a energia estava aí em cima, até que... quem que descobriu a energia antes de Thomas Edison? Benjamin colocou aquela colher lá na pandorga, na pipa, né? E levou um choque ali e descobriu que tem uma força ali. Estava ali o tempo todo. Então é isso que o profeta está falando. A televisão estava aqui quando Elias se assentou sobre o Monte Carmelo. A televisão estava aqui quando Jesus de Nazaré caminhou pelas praias da Galileia. Por isso, na outra mensagem, nós lemos que o irmão Branham disse: nada termina. A tua imagem, a roupa que tu usa, porque é captado pelo mesmo mecanismo que vocês estão me vendo aí, ó. Eu estou com uma câmera aqui na minha frente, eu estou falando com vocês e eu sei que vocês estão me vendo, porque este mecanismo está captando esta imagem aqui, está levando através da 4ª dimensão e vocês estão recebendo aí no seu receptor. A televisão estava aqui quando Jesus de Nazaré caminhou pelas praias da Galileia, porém só agora vocês a estão descobrindo. Eles não haveriam crido nisso ali atrás. Porém, alguém teria sido tido como louco ao dizer algo assim. Porém, agora tem se tornado uma realidade. E assim é que Cristo está aqui.
Assim é que Cristo está aqui. Os anjos de Deus estão aqui. E algum dia, no grande milênio por vir, será ainda mais real que a televisão ou qualquer coisa mais, porque eles estão aqui. No milênio, o céu vai se abrir. Não diz em Apocalipse que o céu vai se abrir e se viu a arca da aliança. Não é a arca em si. Não, se viu Deus, a sua glória, a sua hoste celestial. E no milênio, isso tudo vai ser descoberto. Ele se revela em sua grande forma do que ele alega como ele em morfe. Ele mesmo em seus servos e prova a si mesmo. Agora, aqui ele está na forma de espírito. Então ele vem na forma de em morfe, ou seja, mudando, né, de forma. Agora ele apareceu a Abraão em morfe. Quando Abraão estava voltando da matança do rei, aqui veio Melquisedeque, conversou com ele em morfe. Ele aparece como apareceu na forma de um homem para Abraão. Ele aparece em uma sarça ardente para Moisés. Ele aparece em um pilar de fogo. Ele aparece em uma nuvem no deserto. Ele apareceu numa nuvem formada por 7 anjos em 28 de fevereiro de 63. Ele apareceu em Houston, lá nos anos 50, sob a cabeça do irmão Branham, um halo de luz. Apareceu para Saulo no caminho de Damasco. Quem és? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Aquela luz cegante, ou seja, em morfe. Parágrafo 64. Agora Deus, esta etapa de sua criação, mais tarde se formou em carne. Por quê? Nós estamos lendo ali. Ele veio do Espírito, do atributo, ele veio do corpo teofânico, e mais tarde o Branham está dizendo. Então, ele se formou em carne, nasceu lá em Belém, em Belém da Judéia, aquele bebê chorando lá na estrebaria, era Deus, Elohim. Agora Deus, esta etapa de sua criação, mais tarde se formou em carne. Jesus, de quê? Do mesmo grande Espírito do princípio, quando desceu para ser a palavra, expondo a si mesmo. A palavra, todavia, não formou a si mesma, só foi falada em morfe. Mais tarde ela se tornou carne. Jesus, mortal, para provar a morte por todos nós, pecadores. Eu vou até onde aqui? Até os 70, bastante, né? Correto? Sim. Quando Abraão se encontrou com ele era Melquisedeque. Ele expõe aqui o que todos os atributos farão no desfecho final. Cada filho de Abraão, cada filho da fé, fará absolutamente a mesma coisa. Porém, eu quero olhar como temos que vir. Também o vemos revelado aqui em Ruth e Boaz como um parente redentor, como ele tinha que vir para ser carne. Agora vemos o atributo filhos de seu espírito. Ainda não tem entrado no corpo, que tem a forma da palavra, mas uma teofania. Esse corpo está sujeito à palavra e ansioso. Espera ansioso a mudança do corpo. Agora, a diferença entre ele e você como um filho, a diferença entre Jesus e você e nós como um filho, isso aqui é muito importante. Aqui está uma chave do assunto que estamos trazendo. Na segunda-feira passada, hoje, semana que vem e eu creio que uma próxima. Essa aqui é uma chave. A diferença entre ele e você como um filho, vem, ele era no princípio a palavra, um corpo em morfe. Ele entrou e viveu nisso. O Logos, o corpo teofânico, aparecia, desaparecia. A grande fonte. Ele entrou e viveu nisso, na pessoa de Melquisedeque. Então, mais tarde, nunca mais ouvimos de Melquisedeque, porque ele se converteu em Jesus Cristo. Melquisedeque foi o sacerdote, porém se tornou em Jesus Cristo. Agora, vocês passaram por isso. Agora, não com o espírito de querer corrigir, eu já conversei com muitos irmãos que entendem bastante do inglês, até professores, e mesmo pessoas que em suas línguas naturais falam inglês. Esta palavra aqui, vocês passaram por isso, é isso que está ali, né?
Se nós recorrermos mesmo à mensagem no espanhol, essa palavra passaram não expressa exatamente o que o irmão Branham está dizendo. A palavra correta, segundo eu pude constatar, é vocês contornaram, não passaram. Vamos imaginar que eu sou o Espírito, o Logos, e eu vou passar pelo microfone, me tornar o microfone, para depois seguir até a câmera, vamos dizer. Não, vocês passaram, não passaram ali, entraram. Não, vocês contornaram isso, daqui direto para a câmera. Vocês, eu vou usar a palavra contornaram, vocês contornaram por isso, porque naquela forma ele sabia todas as coisas. Opa, aqui está a resposta. Porque naquela forma ele sabia todas as coisas, de espírito ao corpo teofânico, ou melhor, do pensamento ao corpo teofânico, ao corpo glorificado. Vocês contornaram por isso, porque naquela forma ele sabia todas as coisas. E vocês nunca puderam saber isto ainda. Vocês vieram como Adão, como eu. Vocês se tornaram do atributo do pensamento a carne. Porque aqui estava o corpo teofânico. Vocês contornaram isto. Vocês se tornaram do atributo à carne para serem tentados. Por isso o irmão Branham pregou a mensagem amnésia, mas através da palavra que a nós veio, nós vamos recordando a nossa antiga memória, a casa do nosso pai, o nosso nome, a nossa origem, quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Não estamos lutando por esta vida aqui. Muito embora você amanhã cedo vai sair para o trabalho, né? Mas essa não é a tua maior expectativa. Uma aposentadoria aí do INSS ou coisa parecida, ou uma chácara para viver. Um dos homens mais ricos aqui da nossa região, com muita saúde, e se gabava que ia viver passar dos 100. Bom, viveu bastante, mas terminou a sua carreira aos 90. Com todo o dinheiro que ele tinha, não pôde acrescentar muitos anos. Melhorou a sua saúde, mas não conseguiu deter a morte. Vocês se tornaram do atributo à carne para serem tentados. Porém, quando esta vida estiver terminado aqui, se esse tabernáculo terrestre se desfizer, temos um já esperando. Esse é para onde vamos, isso é a palavra. Então podemos olhar atrás e ver o que fizemos. Agora não entendemos, nunca temos nos tornado a palavra. Palavra aqui compreende-se também aquele corpo teofânico, o Logos. Nós só nos tornamos o homem carne, não a palavra. Porém, e parece claramente, o fez claro que vocês nunca serão a palavra, a menos que vocês tenham sido um pensamento no princípio. Isso prova a predestinação de Deus, vem? Vocês não podem ser a palavra a menos que sejam um pensamento. Vocês tinham que estar no pensamento primeiro. Mas vejam vocês, a fim de suportar a tentação, vocês tinham que passar pela teofania. Novamente, a palavra mal usada. Seria contornar. Vocês teriam que contornar pela teofania. Tinham que descer aqui em carne para serem tentados pelo pecado. E então, se vocês pecam, todos que o Pai tem me dado virão a mim. E eu os levantarei no último dia, vem? Vocês tinham que ser primeiro. E então, vejam vocês, ele veio sobre a linha regular de atributo a. Ou seja, Jesus veio sobre a linha regular. Ele foi o Logos que saiu de Deus, o corpo teofânico, apareceu para Abraão como Melquisedeque, apareceu para Moisés no pilar de fogo. Mas ele se tornou carne. Quando ele se torna carne, ele sabe todas as coisas. Ele disse lá no Getsêmani, Pai, eu sei que para isto eu vim. Mas como estava ali sentindo
a aflição, o aperto, a prova da carne, ele chegou a dizer: se possível, passa de mim esse cálice. Ele veio sobre a linha regular e depois ele saiu da sepultura glorificado. Todo o poder me é dado nos céus e na terra. Nós viemos direto do pensamento para a carne. Antes da fundação do mundo, o seu nome é colocado no livro da vida do Cordeiro. Então, disso, ele se fez a palavra, a teofania, que podia aparecer, desaparecer. Então ele se fez carne e voltou novamente, ressuscitou esse mesmo corpo numa condição glorificada. Porém, vocês passaram pela teofania. Eu vou ter que repetir, né? Vocês contornaram a teofania. E se fizeram homens de carne para serem tentados pelo pecado. E então, se esse tabernáculo terrestre for desfeito, temos um esperando. Não temos ainda os corpos, porém, olhem, quando este corpo recebe o Espírito de Deus, a vida imortal, dentro de vocês, lança esse corpo em sujeição a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou deixar aqui algumas referências para trás e vamos à mensagem Perguntas e Respostas 14, parágrafo 158. Perguntas e Respostas 14, 158. O profeta diz assim: como eu disse outro dia, esta é a minha mão, este é o meu dedo, e este é o meu nariz, e estes são meus olhos. Mas quem sou eu? Quem sou eu? A quem pertence isto? Isso é o que está dentro de mim. Esta é a inteligência. Se estes olhos, como que diz ali? E estas mãos, obrigado, estivessem aqui como hoje, meu corpo poderia estar aqui, porém eu poderia ter partido. O que sou? O que quer que fosse que estivesse dentro de mim partiu. Por isso é muito comum, quando estão esperando aquele irmão que partiu, aquele ente querido, as pessoas perguntam: e o corpo? E o corpo já chegou? Porque não é mais o fulano. Vou falar de mim mesmo, né? Então, se eu partir, ninguém vai dizer: e o corpo do pastor Samuel? Vai ser velado onde? Sepultado onde? Porque o verdadeiro Samuel, aquele partiu. É o que o profeta está dizendo. Vamos ler no livro das Eras, tem uma boa leitura para fazer aqui, e eu penso que já estamos batendo ali no centro do assunto, no alvo que tínhamos para abordar nessa noite. Na página 126, aqui no finzinho da página, observe atentamente agora e veja. Observe atentamente agora e veja isto. Antes mesmo que houvesse uma partícula de poeira estelar, antes que Deus fosse Deus, Deus é objeto de adoração e ninguém estava lá para adorá-lo. Portanto, naquele tempo, ele era apenas potencialmente Deus. E ele fosse apenas conhecido como Espírito Eterno. A noiva já estava em sua mente, ou seja, antes que ele fosse Deus, para ser Deus, ele tinha que ser adorado, ele foi adorado pelos anjos que foram criados. Antes que ele fosse Deus, potencialmente Deus, Espírito, a noiva já estava em sua mente. Sim, ela existia em seus pensamentos. E o que você me diz a respeito desses pensamentos de Deus? Eles são eternos, não são? Os eternos pensamentos de Deus. Deixe-me lhe perguntar, são eternos os pensamentos de Deus? Se você pode ver isto, você verá muitas coisas. Deus é imutável, tanto em essência como em comportamento. Já estudamos e provamos isso. Deus é infinito em suas habilidades. Portanto, ele, como Deus, deve ser onisciente. Se ele é onisciente, então ele não está agora aprendendo, nem está tomando conselho até consigo mesmo.
nem está em nenhum tempo acrescentando ao seu conhecimento. Se ele pode acrescentar ao seu conhecimento, então ele não é onisciente. O melhor que poderíamos dizer é que algum dia ele será, mas isso não é escriturístico. Ele é onisciente. Ele jamais teve um novo pensamento acerca de algo, porque todos os seus pensamentos ele sempre os teve e sempre terá. E conhece o fim desde o princípio, porque ele é Deus. Por conseguinte, os pensamentos de Deus são eternos, eles são reais. Eles não são simplesmente como um homem, com um projeto que traçou e que um dia será traduzido em substância e forma, mas eles já são reais e eternos e parte de Deus. Deus não é Deus sem os seus pensamentos. Há uma escritura que diz, eu acho que eu tenho ela anotada aqui em algum lugar, se eu tiver eu vou ler. Não lembro, creio que é no livro de Isaías, que diz, como Deus pensou, assim se fez. Como ele determinou, assim se formou. Pode continuar aqui. Veja como isto funciona. Deus sempre teve seus pensamentos quanto a Adão. Então, o irmão Branham vai pegar Adão como exemplo. Adão, como seus pensamentos, ainda não estava expresso. O Salmo 139, 15 e 16 lhe dará uma pequena ideia disto. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Isso, como eu disse, não foi escrito acerca de Adão, mas lhe dá uma ideia e o conhecimento de que o pensamento estava lá em sua mente. E esse pensamento era eterno e tinha de ser expresso. Assim, quando Adão foi formado do pó da terra e seu ser espiritual criado por Deus, então Adão tornou-se o pensamento de Deus expresso. E aqueles pensamentos eternos estavam agora manifestos. Nós poderíamos percorrer os séculos. Encontramos um Moisés, um Jeremias, um João Batista, e cada um deles era o pensamento eterno de Deus, expresso em sua época. Então chegamos a Jesus, o Logos. Ele era o perfeito e completo pensamento expresso e tornou-se conhecido como a Palavra. É isso que ele é e será para sempre. Ora, é dito que ele nos elegeu nele, Jesus, antes da fundação do mundo. Isso significa que estávamos bem ali com ele na mente e nos pensamentos de Deus antes da fundação do mundo. Isso dá uma qualidade eterna aos eleitos. Você não pode escapar disso. Que bom que não podemos. Que coisa? Então nós estamos vendo que nós estávamos com ele e nele. Vou ler aqui a escritura que eu citei, já que citei. Isaías 14, 24. Somente para acentuar aquilo que estávamos falando. Diz assim: o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo, como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. E foi assim em toda a criação. Quando ele pensou na abelha, quando ele pensou na flor, quando ele pensou na vitamina C, que chamamos da laranja, do benefício da banana, do feijão. Podemos voltar A palavra falada é a semente original. Tudo partiu de onde? De onde partiu o primeiro grão de feijão? Da mente de Deus. E assim vieram todos os feijões. Agora nós estávamos
Se é assim com tudo, o irmão Branham disse, Jesus é o completo e perfeito pensamento de Deus expressado. Por isso disse Paulo a Timóteo, nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E a Bíblia diz, nós acabamos de fazer a leitura, de algo muito maravilhoso, glorioso, magnífico, que nós fomos elegidos, estávamos em Cristo, em seus eternos pensamentos. Bom, eu não consegui repetir exatamente a frase, vou voltar aqui para ler, porque é muito impactante, coisa muito grande demais, que a mente humana não consegue captar. Pela fé entendemos todas as coisas. Louvado é o nome do Senhor. Aqui estamos. Ora, é dito que ele nos elegeu nele, Jesus, antes da fundação do mundo. Porque é dito lá em Apocalipse, capítulo 13, que a besta enganou a todos que estavam sobre a terra, exceto aqueles que foram eleitos, predestinados, que estavam nele antes da fundação do mundo. Eu não consegui citar também, né? Eu vou ler aqui. Agora sim. É Apocalipse 13, versículo 8, me parece. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, nós somos eleitos nele. Paulo também fala isso com mais precisão. Agora, só concluindo aqui o que eu trouxe de volta. Ora, é dito que ele nos elegeu nele, Jesus, antes da fundação do mundo. Isso significa que estávamos bem ali, com ele, na mente e nos pensamentos de Deus antes da fundação do mundo. Isto dá uma classificação ao eleito de eternidade, de eterno. Nós somos eternos porque estávamos com ele, Jesus Cristo. Estávamos com ele e nele. Por isso, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, eu não sei se essa escritura está aí para ser colocada. Talvez sim. Porque sabemos que se a nossa casa desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. Eu preciso ir agora na perguntas e respostas 9, né? 167. Este aqui é mel na rocha. Porque tira algum pensamento errado do que aconteceu lá na eternidade. Perguntaram para o irmão Branham, éramos todos espíritos, então? Exatamente citando essa escritura que fizemos leitura, que estávamos escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Éramos todos espíritos, então? Aí o profeta diz, não, nós não éramos nada, então. Mas na mente de Deus nós éramos. Por quê? Seus pensamentos são eternos e irreais, não como os nossos. Posso fazer um plano, o ano que vem vou construir uma casa de 2 pisos, tantos banheiros, uma sala, isso aqui, a varanda e a garagem, tal, e não conseguir construir nenhuma meia-água. Mas os pensamentos de Deus são eternos e reais, já existem. Por isso Jesus Cristo foi morto antes da fundação do mundo. Não, nós não éramos nada então, mas na mente de Deus nós éramos. E ele falou, e isso se materializou. Jesus foi morto antes. Quantos sabem que a Bíblia ensina que Jesus Cristo foi o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo? Deus falou isto, e quando ele falou, ficou como que se houvesse cumprido ali mesmo. E quando ele me viu, ele viu a você, antes da fundação do mundo, estávamos figurativamente em sua mente. Então, quando vimos ao mundo, nós, como homens, éramos masculino, feminino, e ele separou o espírito feminino e formou a mulher dele e deixou o espírito masculino no homem, assim por diante. Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Bom, eu tinha algumas outras citações, mas eu creio que vamos deixar para o próximo trabalho. Vamos voltar
Neste ponto aqui, estávamos com Ele e nele. Nós vamos entrar no próximo trabalho sobre aquelas 3 batalhas. Houve uma batalha lá no céu e nós nos posicionamos ao lado de Miguel. Existe esta batalha aqui e estamos posicionados ao lado de Miguel, a palavra, e existe a terceira batalha, que será lá no retorno de Cristo com sua igreja em Apocalipse 19, onde haverá aquela batalha final. Bom, deixando essa espera aqui para o próximo trabalho, para não juntar muita coisa em um programa só, e creio que você pode guardar isso que foi colocado em seu coração, e se o Senhor permitir, estaremos aqui no próximo trabalho, retornando este assunto, e com a ajuda do Senhor, sermos mais uma vez abençoados por Ele, através da sua palavra, que é trazida a nosso coração. Querido e amado Deus, abençoa meus irmãos, minhas irmãs, que acompanharam nesse trabalho essa noite, Senhor, quando estamos trazendo estas grandes maravilhas. Obrigado, Senhor, por ser um dos tais neste tempo, que tem dado crédito, Senhor, à Tua palavra, que foi revelada de uma forma tão grande, tão impactante, Senhor. Para outros não significa, porque não são ovelhas que não ouviram a Tua voz. Mas o Senhor disse: as minhas ovelhas identificarão a minha voz, seguirão a mim, nunca a estranhos. Graça te damos, Senhor. Abençoa cada um, dá uma noite abençoada a cada um de meus irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero agradecer ao irmão Alcindo, que esteve na técnica, o pastor Ezequias, Deus os abençoe. A você que nos acompanhou, um grande shalom, até nosso próximo trabalho. Amém.